A gente começa pela goleada do Flamengo, que atropelo do Mengão pra cima do Corinthians, 4-0 para o Flamengo. O Vampeta nem dormiu nessa noite. O Vampeta não conseguiu dormir essa noite com o atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians. O Dorival Júnior, que acompanhou o jogo das tribunas do Maracanã, já percebeu que vai ter muito trabalho a ser realizado pela frente. Muito boa tarde pra você, Vamp. Foi dormir, acordou de cabeça inchada hoje com o Coringão. Que péssimo futebol apresentado pelo Corinthians no Maracanã. E vitória mais do que justa desse Flamengo. 4-0 pro Mengão. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio. Boa tarde a todos, né? Ontem o Flamengo amassou, né? Em algum momento, até parecia aquele Flamengo, Flávio, do Jorge Jesus, né? Marcando em cima quando sufocava. O Corinthians começa já o jogo sendo sufocado. Com menos de 5 minutos já toma o primeiro gol. Com 7, 8 minutos, Pedro cabeceou uma bola na trave. O Corinthians não tocava 2 passes, não conseguia sair jogando. O Flamengo sufocando, 4-0. Foi bem merecido. Poderia até ter sido mais, né? A única coisa ali do jogo que eu não achei que foi pênalti, né? Eu não achei que foi pênalti. Esses pênaltis de VAR aí, mas tem que ter os erros de final de semana, né? Mas no mais, o Flamengo jogou talvez sua melhor partida no ano, né? Até esse momento. De La Cruz jogou bem, Pedro voltando de contusão, já sendo vice-artilheiro do Brasileiro em 2 jogos, 2 contra o Juventude, mais 2 ontem contra o Corinthians. O Arrascaeta, artilheiro do campeonato, fez uma bela partida também. Assim, no valor individual, o Flamengo fez uma grande partida, os jogadores. E no coletivo também, né? O Corinthians muito mal. Se você pegar e perguntar pra mim quem foi o melhor jogador do Corinthians, não teve. O Hugo Neneca, pra mim, falhou em 2 gols. Né? Fez aquele gol lá que ele sai jogando por dentro, erra o passe, bota lá pro Pedro, o Pedro já faz o gol. E eu acho que no chute do Everton Cebolinha ele poderia ter defendido aquela bola. Mas foi um Flamengo que se espera isso do Flamengo. Em algum momento, lampejos do Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo volta a liderança do campeonato, com saldo de gols, um gol, um ponto a mais do que o Palmeiras. Mas foi uma rodada muito boa. O Dorival estava lá assistindo o jogo. Tem que corrigir esses erros da defesa do Corinthians. O Corinthians está tomando muito gol. O ano já no Campeonato Paulista tomou muito gol, na própria pré-Libertadores, né? E na Sul-Americana também. Então, o Dorival chegando vai ter que corrigir muito a parte defensiva do Corinthians, que na tarde de ontem já não é boa. E na tarde de ontem, então, sofreu bastante. E o Flamengo jogou muito. Foi o Flamengo que se espera pelos reforços, pelos atletas que tem para a temporada, Pedro. Ô Vamp, e no Corinthians não tem mais nem aquela desculpa do Donelli, né? Nos últimos jogos, o torcedor corintiano reclamou, criticou, questionou o Donelli. Ah, se fosse o Hugo no gol. O Hugo falhou e bastante. Não só naquele lance que ele sai jogando. Eu achei que no lance do Cebolinha era um chute defensável. O do Arrascaeta não, foi uma bela tabela do Pedro, já clareou na frente dele. E depois o terceiro gol ele deu, né? Mesmo que ele acertasse o passe, o Ranieri estaria com o De La Cruz no cangote. Ele errou, o Pedro pegou de primeira e gol de fora da área. O que está surpreendendo é muito gol de fora da área. Os atletas que jogam contra o Corinthians têm essa liberdade. O Palmeiras fez 2 gols contra o Corinthians também de liberdade fora da área. E ontem de novo. E o Mateuzinho ontem errou e quase o Arrascaeta faz um gol daquele que a gente fala que Pelé sonhou fazer a vida toda, né? O Mateuzinho também falhando, o Hugo falhando. E o Maracanã pegando todo no pé do Hugo, né, vaiando e pegando no pé. Não sei se deixou ele nervoso, apesar de ele ter feito 2, 3 defesas importantes, mas para mim ele falhou em 2 gols. Porque nos últimos jogos era aquela história, não, se fosse o Hugo no gol, o Hugo não levaria esse gol. Mas é o Donelli, não passa tanta confiança. O Hugo retornou à meta corintiana, sendo muito questionado pela atuação de ontem contra o seu ex-clube, onde ele começou a carreira, o Flamengo. Mauro Betting, muito boa tarde para você. Foi um amasso, né, do Flamengo, hein? O Flamengo amassou o Corinthians no Maracanã, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio, Vampeta, torcedor da Jovem Pan, torcedor do Bate Pronto. O Flamengo dos 6-0 contra o Juventude. O Flamengo dos 4 podiam ter sido mais. Se necessário fosse, o Flamengo poderia ter feito mais, até pela infelicidade do Hugo num dos gols. Ele até salvou outras tantas vezes, mas o Corinthians foi um time ontem sem salvação. Também porque pegou um Flamengo inspiradíssimo, o Flamengo com Pedro, o Flamengo do Felipe Luiz, o Flamengo do Brasileiro,
que é completamente outro do Flamengo da Libertadores. É inexplicável que não está rolando com o Flamengo na Libertadores e muito explicável que está rolando no Brasileirão, um grande líder da competição, com um grande Palmeiras, apesar da derrota do Palmeiras ontem, daqui a pouco a gente fala. Mas assim, é esse Flamengo que a gente vai ver mais vezes. Não estou dizendo que vai ser tudo da hora 4-0, mas não chega a ser surpreendente pela quantidade de opções, pela qualidade desse elenco, pelo trabalho do Felipe Luiz, pela saída do Braz e do Landim. Pô, de novo você vai falar isso, vou de novo, porque apesar deles terem feito muito pelo Flamengo, eles desfizeram muita coisa. Pela chegada do Boto também, para dar uma organizada, uma blindada, pelo excelente trabalho, pela pessoa que é o Felipe Luiz, que faz com que o time jogue com qualidade, com intensidade, virando o jogo, variando, atacando, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, podia ter feito mais. Enfim, foi uma festa muito bonita das duas maiores torcidas do país, uma festa muito legal e foi uma festa, claro, para o rubro-negro e preocupante para quem estava lá para começar a trabalhar já, que é o caso do Dorival Júnior. Não se pode cobrar mais do Orlando Ribeiro, mas se deve cobrar muito mais, inclusive, do único ministro corintiano Memphis Depay, que detonou a família Dias, tendo ou não razão, ele perdeu, e espero até pela capacidade, caráter, coragem, competência e conhecimento de causa, e acredito que em breve de casa do Dorival Júnior, ele consiga parar algumas, não arestas, mas consiga organizar alguma coisa do elenco, né? É do time, e um dos tantos méritos da capacidade do Dorival Júnior é que rapidamente ele consegue bons resultados ou melhores desempenhos, e melhores do que o atual não é difícil, né? Porque o Corinthians ainda vive dias realmente muito complicados, uma competição que não é tão complicada mesmo que a Sul-Americana. O brasileiro está devendo bola, teve azar de pegar um Flamengo inspiradíssimo, o Flamengo do brasileiro e não da Libertadores, e deu a lógica a vitória do Flamengo. Claro que nunca vai ser lógico um placar como esse, 4-0, e podia ter sido mais para o dono da casa e da festa, mas é o Flamengo que deve repetir mais vezes atuações como essa contra o Corinthians, que eu acho que com a chegada do Dorival Júnior não vai ter mais pauladas como essa, mas vai melhorar muito? Não, até porque, insisto, a questão institucional, financeira, econômica, política e criminal, policial no Corinthians, a tendência é que nas próximas semanas seja ainda pior. Dorival Júnior, é claro, ficou ali uma câmera o tempo todo nele, no Fabinho Soldado, registrando ali todos os momentos, as reações do novo técnico do Corinthians, que está prestes a ser oficializado, e do dirigente. E o Soldado como soldado para ele não fugir, né? Não, tranca a porta aí que senão ele vai embora. Eu tava até comentando isso, né? Eu falei, será que existe, aqui em off, será que existe essa possibilidade do Dorival? Você falou da parte jurídica, que não teria como ele ficar ali à beira do campo, porque tem que ser registrado, tem o BID, tem os trâmites burocráticos. Mas será que existe a possibilidade dele voltar atrás? Acho que não volta, não. Não tem como voltar. A galera tá brincando aí em rede social, mas eu acho que não tem como ele voltar atrás. Ficaria muito feio pro Dorival. Ficaria muito feio. Acho que ele vai topar. Né, Flávio? Você tem um cara que jamais faria isso ao Dorival Júnior. Não, é o Corinthians. É sempre... Com tudo que você pode falar do Corinthians... Tudo que você pode falar do Corinthians, problema, tudo que você pode falar, mas o Corinthians é enorme. Você dirigir o Corinthians te traz um status. E o Dorival não tem essa passagem pelo Corinthians. Então é grandioso. Uma vez o Wagner Mancini estava saindo de um time, e está muito bem no time. Não vou só o time que fica chato, mas E aí eu falei com o procurador dele, conversa de amigo, porque tudo, pessoa que... Aí disse assim, pô, por que ele tá saindo do sossego lá pro Corinthians? Eu falo, porque é o Corinthians, pô. Pra carreira do cara faz toda a diferença. Ele nem veio ganhando tanto a mais, e o presidente do outro time tinha uma multa, ele abriu mão, ele falou, não, poxa, o Corinthians, é bom pro cara, é bom, entendeu? É uma coisa assim, o Corinthians, ele dá um status enorme. O cara que dirige o Corinthians, né, nem cara dirige de 3 dias. Sai, quando o cara morre, ele é 60 anos, você assim, o ex-técnico do Corinthians, é coisa mais... Ué, o Ernesto Paulo, se Deus quiser, tem uma vida longa. Quando ele morrer, vai falar. O ex-técnico da seleção brasileira, né? Dirigiu um jogo só. Mas contra o País de Gales, perdeu lá 1-0, mas dirigiu a seleção brasileira, mais importante que ele fez na vida dele, né? Então, essas coisas, acho que o Corinthians ninguém abre mão, não. E daqui a pouquinho a gente vai comentar essa história do Dorival Júnior, o Corinthians que deve oficializar nesta segunda-feira, deve anunciar oficialmente o Dorival Júnior. Agora destacando também a partida do Flamengo, em que show do Pedro, 2 gols, teve participação em mais um gol. O Pedro que voltou com tudo nesse Flamengo. Eu estava destacando aqui na abertura que eu acho que a jogada mais bonita do jogo não terminou em gol, Mauro Betting, que foi aquele lance que o Pedro vai rabiscando a defesa do Corinthians e acaba parando no Hugo, né? E assim, até pela plasticidade da jogada, que pena que não terminou em gol. Poderia ter sido o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro aí dos últimos tempos. Você sabe que no Estadão, onde eu também trabalho,
trabalho com o Marco Souza, que faz o Gols Ilustrados, é um negócio maravilhoso, é um projeto fantástico, na linha do Jepp Maia. Eu faço uma coluna toda semana, o gol da rodada, que eu chamo até de lance da rodada. E o lance da rodada vai ser essa jogadaça do Pedro, porque realmente não sai o gol, mas é a jogada mais bonita do Campeonato Brasileiro, né? Como, por exemplo, na primeira rodada de São Januário, teve uma defesa do Gabriel Brazão, toda vez, Gabriel Brazão, né? Um trava-línguas, goleiro do Santos, uma cabeçada monstruosa do Berrete, e fez uma defesa fabulosa, que por enquanto, para mim, é a defesa do Brasileirão. Então tem lances como esse que às vezes não sai o gol, né? E que é mais lindo. Eu fiz ontem o jogo, por exemplo, da Champions League feminina, o gol, a vitória inacreditável do Arsenal sobre o maior campeão da Champions League feminina, que é o Lyon. Um gol que a goleira, ela fura a bola no escanteio, ela tinha acabado de fazer uma baita defesa, a goleira do Lyon, a Engler. Aí a bola bate na zagueira dela, bate nas costas dela e entra. É um gol bizarro contra, assim, que é um lance horroroso, né? Mas o lance começa a definir a classificação do Arsenal para a grande final contra o Barcelona na Champions League feminina. E assim, é o lance também mais feio do jogo, é o que dá gol. E tem lance que começa a jogadaça do Pedro, que não sai gol, mas é mais bonito do que tantas coisas bonitas que fez o Flamengo ontem no Maracanã e pode fazer mais também. O Pedro já soma 4 gols em 5 participações desde que voltou de lesão. Existia essa dúvida, Vamp. Uma lesão séria, o jogador tá voltando, como é que vai voltar, se vai voltar a performar tão bem assim. E o Pedro tem dado conta do recado nesse Flamengo, que foi o nome do jogo, 2 gols e 1 assistência. Você vê, né? Já estamos indo para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro já ouviu esse artilheiro da competição, né? O artilheiro é o Arrascaeta, que fez gol ontem com o passe do Pedro. Né? O Pedro já está com 4 gols e o Arrascaeta com 5, o Reinaldo com 4 também do Mirassol e o Ferretti também com 4. Quer dizer, volta em grande estilo. Tem que ter muita atenção também na recuperação. Às vezes você se acha muito seguro e é uma lesão que te engana muito, né? Essa lesão de cruzado, ele já tem a 2ª, né? Então é um cara que, se tiver bem, que nele tá, é titular da seleção brasileira. Por sinal, machucou no treino da seleção quando foi convocado, né? E ontem ele, a Arrascaeta e o De La Cruz jogaram muito. Acabado com o jogo, né? O Pedro ainda meteu bola na trave de cabeça, o próprio Arrascaeta. E é um cara que, estando inteiro, que nem o Felipe Luiz falou, o time vai jogar pra ele. E jogando pra ele, quando ele machuca, ele já tinha quase 30 gols. Imagina agora ele voltando, o Flamengo jogando bem. O Flamengo deu um peso daquele Flamengo do Jorge Jesus, de marcação em cima, não deixando o Corinthians respirar. Porque em algum momento as pessoas até brincavam, falavam assim, o Flamengo do Felipe Luiz tem lampejos de marcação alta, igual a Jorge Jesus, e finalização do Tite, que não finalizava pouco. Ontem fez... É bem isso. Foi. Ontem, tinha sido isso. Ontem foi a melhor partida do Flamengo na temporada. E vai precisar jogar muito assim do Pedro para poder reverter a situação que ele se meteu dentro da Libertadores. E machucando mais o adversário, como destacou aqui o Vampeta, o Felipe Luiz, desde que ele assumiu, principalmente nesse começo de temporada 2025, se destacava muito isso do Flamengo. Um time com intensidade, um time com posse de bola, um time que pressiona, sufoca o adversário, mas que não finaliza, que não conclui tão bem assim as jogadas. Ontem o Flamengo finalizou, arriscou mais no jogo, Flávio Prado, arriscou mais no jogo o Flamengo, com finalizações de fora da área, era o que estava faltando para esse Flamengo do Felipe Luiz. Sabe o que pode ter acontecido? O Flamengo vinha bem. A cabeça do Felipe Luiz é uma cabeça voltada pro gol. Ele gosta, ele quer atacar, ele gosta de marcação ofensiva, ele gosta de finalizações. Chegou até a dizer que ele seguiria as ideias dele, as normas dele, independentemente do que dissessem ou do que cobrassem, e que ele preferiria sair do que fazer um futebol feio. Ele falou uma série de coisas nesse nível. Depois da derrota pro Central Córdoba, eu acho que eles ficaram um pouco assustados, sabe? Sabe, meio psicológico, fala, pô, como é que aconteceu um negócio desse? Que tava vindo muito bem. Aí aconteceu aquele jogo, aí mudou, o Flamengo parece que ficou mais tímido, né? Ele precisava de uma paulada dessa aí que nem deu ontem no Corinthians pra voltar ao normal. Eu acho que o normal do Flamengo é o de ontem, e não o que ele vinha jogando nos outros jogos, com timidez, com receio. Ele é agressivo, o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz é um time agressivo, ele gosta do futebol ofensivo. Então ontem a gente viu o que o Felipe Luiz quer de futebol. Claro que o Corinthians errou muito. Inclusive, tem uma jogada muito interessante, muito curiosa. O mesmo erro que o Real Madrid comete naquela saída de bola, e aí o jogador chega batendo e faz o gol, o Corinthians cometeu o mesmo erro. Mesmo jeitinho.
Que é para não dizer que não observou o jeito do Real Madrid jogar, né? Fez o mesmo erro, igualzinho. Meteu a bola na... Lembra a série? Acho que é o terceiro gol do Barcelona, ou o segundo, que é igualzinho. A saída errada, a saída curta, em vez de queimar a bola, faz uma saidinha curta e o volante chega batendo e faz o gol. Então, o Flamengo do Felipe Luiz é esse que a gente viu ontem. 17 finalizações do Flamengo, 10 finalizações dentro da área, 7 finalizações de fora. O gol do Cebolinha é de fora da área. O Pedro... Vou te falar, eu destaquei aqui os gols marcados pelo Pedro, assistência, a jogadaça que quase terminou em gol. Poucos atacantes fariam o gol que o Pedro fez na falha do Hugo Souza. Poucos atacantes aqui do futebol brasileiro fariam aquele gol. Mesmo com o gol escancarado, mesmo com a falha do goleiro. Foi a impressão que eu fiquei no jogo de ontem. Nós temos aqui alguns dos números da partida. Então o Flamengo que teve mais posse de bola, mais passes certos, finalizações 17-8, finalizações certas 6-2, finalizações dentro da área 10-5, 3 grandes chances perdidas, nenhuma do lado corintiano, 10 escanteios do Flamengo, apenas 3 do Corinthians. Então foi um massacre aí do Flamengo e mostra, né, Mauro Betting, uma diferença aí. O Flamengo é um time bem organizado, é um time que tem peças de reposição no banco de reservas, é um time bem treinado. E o Corinthians é um time mal treinado, é um time que não tem o mesmo elenco, a mesma força do Flamengo. Até em gestão, a gente pode traçar aqui um paralelo entre as duas equipes e há uma diferença da atual gestão do Corinthians, das gestões que passaram pelo Corinthians, com as gestões que passaram pelo Flamengo e da gestão que hoje está no Flamengo. Mauro Betting. Então, passando pelo Corinthians, falamos bastante do Flamengo e tem que elogiar muito o momento rubro-negro, que deve se manter assim brasileiro. Libertadores dá para discutir, mas ainda acho que o Flamengo passa e passando, mesmo se passar em segundo, problema para todo mundo que passar em primeiro, né? E Copa do Brasil, por óbvio. Assim, o Corinthians você não pode cobrar do Orlando Ribeiro, né? É um interino, né? Qualquer interino, ok. Embora o próprio Andrade, ex-campeão pelo Flamengo Nacional em 2009, tem aquela frase lapidar que eu gosto de usar sempre: todo treinador do Brasil é interino. Né? Até trabalhos longevos como o do Vojvoda, do Abel, a interinidade é absurda, né? Porque não se tem muita certeza ou se não se tem muita propriedade ou segurança de que esse trabalho vai perdurar, no mínimo, num tempo ideal, né? E o Corinthians assim, né? Eu vinha mal, caindo pelas tabelas, literalmente, com o Ramon Dias, ainda que ele tenha sido demitido 3 semanas depois de ser merecidamente campeão paulista, né? Ele não estava legal. E fica aquela ideia de que tem trabalhos para recuperação de uma equipe, foi o que o Ramon fez no Vasco, no Barrar, e foi no Corinthians, e foi muito além, né? O time que tinha uma média de 1 ponto por jogo, ele levou a Libertadores, ainda que hoje cada vez mais seja menos complexo chegar a uma fase inicial da Libertadores, mas nesse ano, bem mal comparando com o próprio Flamengo, o Corinthians foi um no Paulista e foi outro completamente na Libertadores, né? Ou aquilo que o Flávio Prado sempre fala, na Libertadores. Normal. Não é especialidade da casa. Pro Flávio, assim, era melhor até não ter se classificado para a Libertadores. Cara, pra isso era melhor ir direto pra Sul-Americana. Vende a vaga, mas vende a Sul-Americana também. Até, porque também não tá legal. Habla-se espanhola, é lógico. Até porque nas 3 partidas iniciais do Corinthians na Libertadores, as 3 iniciais, a 4 nem tanto, mas naquele acabou sendo eliminado, foram as 3 piores partidas da história do Corinthians numa Libertadores da América, desde a primeira em 77, quando só se classificava uma equipe e o Corinthians tinha pela frente simplesmente o Inter do Paulo Roberto Falcão, que era o bicampeão brasileiro, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Então não era demérito na primeira Libertadores corintiana em 77 você não ir bem. Mas a partir da segunda em 91, quando é eliminado por um Boca e por um Boca com Batistuta em campo, ainda que com aquela infelicidade do Guinei no primeiro jogo e a chuva torrencial no Morumbi em 91, o Corinthians teve problemas, o próprio jogo das garrafadas contra o Flamengo do Luxemburgo na fase anterior, enfim. O Corinthians teve suas dificuldades em Libertadores, mesmo, por exemplo, quando de 2000 havia acabado de ser campeão mundial em janeiro e em junho foi eliminado, ainda que pro então campeão, ainda porque o São Marcos defendendo o pênalti do Marcelinho Carioca, mas o Corinthians é asiago, né? É uma coisa impressionante, como era o São Paulo até 23 na Copa do Brasil, como você pode falar Palmeiras em Mundial, como você pode falar o Corinthians em Libertadores, né? Porque estão falando de um bicampeão mundial, mas que em nível sul-americano
ainda tem um desempenho muito abaixo. Então o Corinthians, deste momento, com o Ramon Dias, dos últimos jogos do Ramon, ainda que merecidamente campeão paulista, era um Corinthians mais daquelas 3 partidas pavorosas de Libertadores e esses jogos até agora muito ruins no Brasileiro. Mesmo algumas boas vitórias, como, por exemplo, contra o Vasco na Neoquímica Arena, ainda foram exceções por aquilo que o Corinthians estava acontecendo. Insisto, pelo histórico, inclusive o histórico recente do Dorival Júnior, não acho que vai demorar muito tempo para ele fazer uma equipe mais competitiva. Mas assim, daí para sonhar com o título de Sul-Americana, mesmo de outra Copa, por exemplo, a Copa do Brasil, e brasileiro não era favorito e está cada vez menos, é uma outra história. E aí, assim, digamos, ao final de 25, qual vai ser o balanço do Dorival Júnior? Primeiro, eu acho que será ainda o Dorival Júnior. Aí uma chutometria, um chute que não dá para saber nada no futebol. E o Corinthians também tem essas questões institucionais e policiais, criminais, políticas, econômicas, financeiras gravíssimas. Não são graves, são gravíssimas. Tem que aguardar também isso e os resquícios, né? Os desdobramentos de toda essa história no Parque São Jorge e Itaquera. Mas, assim, se não der mais nenhum título em 25, já não vai estar ruim, já vai estar um pouco melhor. Não acho mesmo que vai lutar para não cair, não é isso, não deve ser isso, mas enfim, é um Corinthians que vai ser mais competitivo. Para mim, isso não resta a menor dúvida quando o Dorival Júnior assumir mesmo. E o recorte de 2017 para cá, o Flamengo já teve 5 vitórias, onde teve 3 ou mais gols de diferença contra o Corinthians. Entre os placares, já tiveram 2 vezes o 3-0, 2 vezes o 4-1, o 5-1 e o 4-0. Nos últimos 28 jogos, diante do Corinthians, o Flamengo venceu 16, empatou 8 e perdeu apenas 4. E nos últimos 10 anos, o Corinthians só venceu uma partida como visitante, que foi no Campeonato Brasileiro 2022, logo após o Flamengo vencer a Libertadores e a Copa do Brasil. De lá pra cá, 10 jogos, 8 vitórias do Flamengo, 1 empate e apenas 1 vitória corintiana. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz falou com a imprensa logo após a goleada do Flamengo, que amassou o Corinthians 4-0, e para ele esse jogo foi uma resposta às críticas que o time sofreu depois de 2 jogos, ali 0-0 contra o Vasco, 0-0 contra a LDU, que o time sofreu críticas, contra o Central Córdoba, o Flamengo também sofreu muitas críticas, e o Felipe Luiz deu um recado para os analistas de YouTube, hein? Então, bora soltar aqui o Felipe Luiz, já vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos, quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles, e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo. Mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular. Senão o único time seria campeão todos os anos, e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo o jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo.
Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é meu trabalho. Flávio Prado, hein? Desabafou aí o Felipe Luiz e falou dos analistas de YouTube. Certo, Felipe Luiz, Flávio? Tá, mas isso demonstra uma coisa que ele não devia fazer, que ele tá dando importância pra isso. Eu acho que essa coisa, sabe, mudou tudo, né? Hoje você tem os influencers, e eles têm influência no clube, menos no Palmeiras. E por que será que o Palmeiras é estável? Porque não entra, não tem influência no Palmeiras. Tem os caras que fazem o trabalho deles, eu não tenho nada contra. Agora, você não pode ter influência dentro do clube. No Bahia, no Fortaleza, também não tem tanta influência assim, então, pelo que eu ótimo. percebo. Eu acho ótimo. Você tem que... Claro, eu não tenho nada contra ninguém fazer o seu trabalho, tá tudo ok. O que não pode é o clube ficar suscetível a isso. E parece que o Flamengo é muito suscetível a esse tipo de coisa. Então cada um grita, esperneia e tal. Eu acho que eu sou muito xingado nas redes sociais. Eu não dou a mínima bola, nem olho, tanto faz. Tanto faz. Então eu acho que essa tem que ser a postura do time. É claro que o Palmeiras, a Leila, o Abel, o time, eles são xingados na rede social. Só que para por ali. Quando você começa a passar recibo é complicado. Não tem que ter influência, não tem que se deixar influenciar. Pode gritar, pode falar, pode... Agora, isso à parte. O Flamengo mereceu crítica nos últimos jogos. E que também deveria ficar ali. Aliás, o Felipe sabe que o time foi mal. Não pode perder de Central Córdoba. Não pode. Central Córdoba, perto do Flamengo, é um time amador. Tanto sabe, por isso que ele está dando essa entrevista. Sabe por quê, Flávio? Se você pegar a tabela, agora no meio de semana, tem Copa do Brasil. Tudo tranquilo. O brasileiro, faltam 31 rodadas. E aonde o Flamengo, apesar da entrevista do Boto, do Felipe Luiz, que a programação é para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Primeiro é ganhar o Brasileiro. Sabe que se não tiver um resultado positivo no jogo contra o Central Córdoba, e a depender de combinações, ele tá fora. Ele pode estar fora. Ele tem que somar algum ponto lá, porque se ele perde esse jogo, e o LDU ganha do Desportivo Táchira, que não é uma coisa impossível, que é o saco de pancada no grupo, imagina só o Flamengo fora na primeira fase da Libertadores com Central Córdoba, Desportivo Táchira e LDU. O LDU e o Flamengo são os favoritos a passar de braçada, né? Andar de braçada no grupo. E aí o Flamengo joga fora de novo, joga na Argentina. E você pode ser o melhor time brasileiro, pegar o pior argentino, o couro come. O pior time da Argentina. Então acho que essas críticas, que ele foi muito criticado naquele jogo contra o Desportivo, né? Central Córdoba. Porque ganhou o campeonato estadual. No brasileiro está na liderança. Copa do Brasil vai estrear agora no meio de semana. Então isso incomodou muito. A derrota para o Central Córdoba, que veio as críticas geral, né? Até então ele não tinha sido batido, só elogios. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim em todas as plataformas. A gente acompanhou aqui o Felipe Luiz antes do break. Ele que deu o recado para os analistas de YouTube. Só tem uma coisa. Não pode perder o Central Córdoba, ok. Mas vamos fazer um pouquinho antes, puxar um pouquinho antes, que nem filme, volta no tempo. Se o Felipe Luiz dá a escalação do Flamengo, poupando alguns jogadores para jogar com o Central Córdoba no Maracanã, alguém vai dizer que tá errado? Olha aqui. Claro que não, ele fez lógico, certíssimo. e olha só, Não, e se alguém se machuca com 10 minutos, ou mesmo perdendo aos 90 minutos, o Arrascaeta se machuca, por exemplo, o Gerson se machuca contra o Central Córdoba, pra que foi jogar? Isso, esse jogo é muito fácil. Agora, não pode perder de jeito nenhum. Perdeu, mas perder, isso acontece no futebol. Porque o plantel é muito forte, né? Você viu ontem o jogo de ontem? Isso. O Felipe Luiz resolveu mexer. Entrou Luiz Araújo, Bruno Henrique. É sacanagem, não dá. Não, é isso que eu tô falando. É isso que você falou. Quando saiu a escalação, ninguém reclamou. Nada. Só reclamou depois que perdeu. Esse é o jogo que tem que poupar mesmo. Tal. É o jogo mais fácil da chave. Para um time estreante, um time pequeno. Nunca tinha feito gol na Libertadores. Eu acho até que ele foi com o time mais completo do que devia para o apito inicial contra o Central Córdoba. Isso. Aí deu tudo errado. Porque perdeu. Os caras até hoje tentam querer saber por que o Brasil, no próprio Maracanã, perdeu 50. Perdeu porque o futebol é um esporte terrível. E o time do Uruguai era muito forte. E o time do Uruguai tinha sido campeão 20 anos antes.
Corinthians é um Aí, time que tinha tradição na mas época. caramba, perdeu porque tem derrotas que você perde. Por que o Brasil perdeu da Itália em 82? Os caras criaram tanta... Pois é. Mas perdeu porque perdeu, faz Porque parte, é futebol, velho. gente. E é por isso que por isso que a gente está 2 horas aqui todos os dias falando de futebol e não de vôlei, não de basquete, de NFL, porque é futebol. De boa, na esmagadora maioria, vôlei, basquete, agora o Joãozinho no tênis e tal, dá lógica. E tem quando menos você assunto. você ganha muitas vezes por acidente também. Também, Aí grandes ninguém fala equipes nada. vencem Ô, também Flávio, por Aí acidente, é estratégia, engenho. Ô, Flávio, pô. você já fez curso de teatro, não fez? Você fez ator, já foi... Palhaçada do Vanderlei. Não, eu você fiz fez curso de preparação de teatro. Você já foi Preparação candidato, de você já ator. foi candidato a presidente da Federação Isso é Paulista. verdade, vice. Você já fez um monte de coisa. Então, eu tenho um cinema lá em Nazaré, que é um dos mais antigos da América Latina, tá lá. E aí eu assisti o filme Troia. O Brad Pitt, ele é bonitão, né? Ele vai de lá, Troia. E aí ele falou assim, quando ele vai matar lá o Hector lá, ele fala assim, tá muito cedo pra matar reis. E ninguém vai ver se eu matei ele agora. Tem que matar pro mundo ver. É isso. Então tá muito cedo pro Flamengo cair agora na Libertadores. Não, eu acho que cair agora seria um pouco demais. Mas tem uma coisa que é importante. Eu não sei, falar que é proposital seria, primeiro, achar que os caras são gênios, e segundo, seria uma acusação pesada. Mas repare que os times que saem dessas Copas, eles melhoram todos. Pode ver, todos melhoram. Palmeiras, olha o Palmeiras quando ele vai longe. Ele, ou ele saiu da Copa muito rápido. 2021, quando foi eliminado prematuramente pelo CRB nos Pênaltis Allianz Parque, ajudou também pra ganhou. caramba. Ajudou pra caramba. Aí tá, foi de propósito? Lógico que não, pô. Mas, sabe, ajuda. Se o Flamengo perder, vai ser um escândalo. Aquela não foi, mas tem algumas vezes, por exemplo, em 2016, quando o Palmeiras é eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, que o Grêmio depois seria campeão com o Renato Portaluppi, o Palmeiras só não comemorou, porque, mas assim, internamente era isso, porque o Palmeiras achava que não ia dar e acabou dando o título brasileiro 16. Mas o Palmeiras queria ser eliminado, não é fazer um gol contra, mas assim, Se no, quando puder, chegou a melhor. puder Deixa o cair outro melhor, que exato. é porque é um problema isso aí. Não dá, o calendário é impossível de ser levado. Você tem que sair de alguma coisa. Se o Flamengo partir pra ganhar todos, ele não vai ganhar nada. Agora, se ele for eliminado antes, dá um escândalo, aquela gritaria e tal, e depois ele fica mais favorito ainda ao título. Você mesmo que cobriu tanto o campeonato italiano, você pega aí, eu tava vendo, ó, a Inter de Milão, ela foi eliminada pelo Milan semana passada. Ela ontem deu mole, praticamente entregou o campeonato. Se o Napoli não fizer besteira nenhuma, o Napoli... E eu vi os 4 jogos que faltam, os 4 jogos que o Napoli vai jogar, vai atropelar. E é capaz, ela joga amanhã. Não, quarta-feira, ela enfrenta o Barcelona, pelas semifinais da Liga dos Campeões. É capaz de ficar sem nada na temporada, chegando em 3. Mas é capaz Que nem o também... O Atlético Atlético Mineiro ano passado. Isso acontece. Você tentar levar tudo é muito complicado. Você tem que fazer opções. Agora, você não vai entregar um jogo, claro. Mas se acontece, que bom. Mas Então. se- Agora, eu acho muito prematuro o Flamengo sair agora. Eu acho mesmo. Realmente eu acho que ele... isso, Agora, não é Copa momento do de Brasil, risco aí. velho. Copa do Brasil leva o Sub-13 pra jogar. Sai disso logo. Não, Não, mas Flamengo, pra Copa do Flamengo Brasil, e mas pra Palmeiras. Copa do Brasil, o time reserva do Flamengo é muito forte, pô. Impressionante. Vamos lá, se você pegar ali, ó, quiser papar o Rossi, goleiro, eu não sei o goleiro reserva, não. Aí você vai ter Varela, Danilo, se tiver inteiro. Pegou quem? O Flamengo joga com quem? Copa Não do sei se Brasil? é Aparecidense, não sei se é Aparecidense, não. É o Botafogo, né? Botafogo da Paraíba, será? Se for o Botafogo da Paraíba, é Ah, mais mas cala- complicado. Botafogo da Paraíba. Esse é complicado. É o time do Fora agora. Antônio Primeiro Carlos jogo é Zago, fora. o Galo, eles estão com um projeto legal lá. Aí você põe o time reserva, que é Olha o forte. time reserva você do pode ser eliminado, Olha pô. o time reserva do Flamengo, ó. Se o Danilo estiver inteiro, ele pode jogar. Alexandre voltando, se estiver inteiro. Se não for pegar alguém na base, aí você tem o meio campo Alan. Aí você tem Prata, você tem Michael. É muito forte o time reserva do Flamengo. Luiz Araújo. O Everton Araújo. Até o Everton Araújo. Os volantes. Ainda é muito forte, ainda assim. Então, mas você tem que deixar claro, na minha cabeça, gente, nós vamos levar o time que der pra levar e não é prioridade. Por isso que eu gosto da história do Boto, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Porque Copa pode ser um acidente. Você ganha e perde Libertadores por acaso. Por exemplo, pra Isso Copa aí. acontece muito. Pra Para Copa aí. clubes como Palmeiras e Flamengo. Prata, Agora, ó. para outros times, a Copa pode valer bastante. Isso mesmo, tá certo. Ó, Esse tem que Tá ser o certo. Pra cada um, planejamento vamos supor que o para Flamengo- Palmeiras e seu Flamengo. objetivo, Palmeiras e claro, Flamengo claro. deveriam Flamengo tem- priorizar a Libertadores. Vamos supor que o Claro, Flamengo tem claro. que poupar pra esse jogo aí. Você tira o Gerson, você tira o Pedro, que tá voltando de lesão. Arrascaeta pra uma recuperação, descansar mais.
Agora, às vezes, acontece o quê? Sem você, sem querer, a coisa vai andando. Tipo o São Paulo na Copa do Brasil. Agora o São Paulo faz uma campanha maravilhosa na Copa Libertadores. Ninguém, em sã consciência, acha que o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Mas a coisa vai andando. Chega uma hora que você fala, opa, eu não vou deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que eu posso ficar na zona de rebaixamento, que o São Paulo no Brasileiro está mais ou menos. Mas, pô, se pinta uma chance dessa, de repente, alguém acha que o Fluminense achava que ia ser campeão do claro que não. O São Paulo, se vai indo, tudo bem. O São Paulo indo pro mata-mata, e se tivesse com o Caleri recuperado, Lucas e Oscar o Caleri recuperado. não dá. Não, o Caleri não vai estar mais, não dá mais pra temporada. Mas eu tô falando se tivesse. O São Paulo, tô falando pra outras coisas, mas pra mata-mata. Claro. Dá pra chegar mas aí até tudo bem. São Paulo tem condição de tirar Palmeiras. Gente, Mas aí você prioriza. Aí tudo bem. Flamengo, Ó, o brasileiro não vai dar pra mim, eu vou priorizar isso aqui. É o contrário do Flamengo e Palmeiras, que eles vão brigar pelo brasileiro. São os dois times pra brigar pelo brasileiro. Se aparece a chance, claro, não vou querer ser campeão da Libertadores, lógico que vai. Pode acontecer, mas não é um E os objetivos, e não só no futebol, na vida, você vai se adaptando. E depende do tamanho. Por exemplo, o Real Madrid, que é o Real Madrid, que hoje agora tem 15 títulos de Champions, mas na época, quando eu vou falar essa história, ele tinha 13. Teve uma temporada que o Real Madrid falou oficialmente, não por soberba, não, falando, esta temporada a gente quer ser campeão espanhol. Não quer ganhar Champions. E deu certo. Ganhou espanhol, não ganhou. Sabe onde acontece, sabe onde aconteceu, Mauro, essa temporada? O Liverpool. Sim, exato. A torcida do Liverpool. O Palmeiras teve um negócio desse também, não teve? Não, o Palmeiras de 18, não. O 18... Nós temos que ganhar o brasileiro. Não, o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras queria ganhar a Libertadores, que era até o Filipão. Não, depois, agora já com o Abel. Ganhou 2 Libertadores, top. Precisam ganhar um campeonato brasileiro. Sim, exato, agora. Mas em 18 foi mais ostensivo. O Palmeiras priorizou Copa do Brasil e Libertadores. Acabou caindo fora da semifinal. E o Palmeiras jogava o brasileiro com um time misto. E foi esse misto que foi campeão brasileiro. O Deca Campeonato de 2018. O Palmeiras jogou 14 dos 38 jogos com equipes alternativas. Às vezes com 8 ou 9 titulares, 3 ou 4, enfim. Dos 14 dos 38 jogos, o Palmeiras jogou com equipes alternativas. Porque a prioridade era ganhar a Libertadores. Deca com os fax, né? Não, Deca com os fatos, né? Fax. Oficialmente, porque desde 2010. sem fax, não. Habilitação Brasil, campeão do Robertão, não, senhor. O Palmeiras é o maior campeão do Brasil, qualquer que seja qualquer que seja o critério, o maior campeão do Brasil. Sem fax também? Também. Então, lá em Liverpool. Não é fax, é fato, é feito e foi foda. Corinthians que provocou. O Palmeiras fez a campanha da camisa nova em cima disso. E o Palmeiras devolveu, hein? E o Palmeiras devolveu depois. E aí foi pai de rede social. É o Flávio Prado Corinthians. Eu tava vendo agora lá em Liverpool. O Liverpool foi eliminado. Maravilhosa. Não, o Liverpool foi eliminado pelo Paris Saint-Germain. Saiu uma enquete, os torcedores preferiam ser campeão inglês para igualar a marca do Manchester United, que é o maior rival. Sim. E falar que é maior porque o Liverpool tem 6 Ligas dos Campeões e o United tem 3.